Boa noite a todos. Continuando com o nosso curso de responsabilidade civil, a gente estava analisando as espécies de dano, né? E aí a gente estava vendo o dano moral. A gente chegou a ver o conceito, algumas noções preliminares, e eu deixei uma pergunta na última aula, uma pergunta não, na verdade, o ponto que a gente parou foi o ponto justamente que trata sobre a possibilidade do dano moral em relação à pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Não pode sofrer dano moral? Essa é uma questão um pouco controvertida, um pouco polêmica. Nós temos doutrinadores respeitados em ambos os sentidos, mas a posição dominante, a posição com a qual eu concordo é que sim, que a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Agora, a gente deve lembrar, antes da gente começar a explicar a possibilidade de dano moral, a gente deve lembrar o artigo 52 do Código Civil, que está aí na tela de vocês, ó, que quando ele faz referência às pessoas jurídicas, o artigo 52 do Código Civil diz: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Então, esse é um indicativo no próprio Código Civil de que as pessoas jurídicas, obviamente, no que couber, elas poderão pleitear a proteção dos seus direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade a gente sabe quais são, né? São aqueles direitos inatos, aqueles direitos indisponíveis que fazem parte eles são indissociáveis da natureza humana, né? Os direitos da personalidade, como a integridade física, direito ao nome, direito à vida, à honra, enfim, são os direitos que são inerentes à personalidade de toda pessoa física, toda pessoa natural. E as pessoas jurídicas, elas vão ter direitos da personalidade no que couber. Então, a pessoa jurídica, ela tem direito a um nome? Sim, tem direito a um nome, a proteção ao nome. Então, ela vai ter possibilidade jurídica de proteger o seu nome? Sim. A pessoa jurídica tem direito, aí a gente já cai no nosso ponto central aqui. A honra, aí a gente tem que distinguir duas espécies de honra. A honra subjetiva e a honra objetiva. Porque a honra ela é dividida doutrinariamente em a reputação da pessoa, como a sociedade vê aquela pessoa, essa é a honra objetiva, né? É a visão que o meio social tem de você, e também a honra subjetiva, que é o conceito que você tem de si mesmo. A honra subjetiva fala para dentro, né? O conceito que você tem de si próprio. Então, quando alguém, por exemplo, lhe xinga, lhe ofende, está ferindo a sua honra objetiva. Quando alguém comete o crime de injúria, né? Que pode ser xingando a pessoa, por exemplo, fere a honra subjetiva. Agora, quando alguém atribui falsamente um crime a uma pessoa, cometendo o crime de calúnia, fere a honra objetiva, né? A reputação que a pessoa tem no meio. Então, as pessoas naturais, as pessoas físicas, elas têm a honra subjetiva e a honra objetiva. E as pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas, naturalmente, possuem a honra objetiva, que é a reputação que aquela pessoa jurídica tem no seu meio social. Mas não tem honra subjetiva. A pessoa jurídica não tem um conceito de si própria, né? Porque a pessoa jurídica é um ente abstrato. Então, se a gente, por exemplo, come, sei lá, vai comer na McDonald's. E se você não gostou de alguma coisa que aconteceu, e aí você inventa uma falsa notícia que o sanduíche da McDonald's ele veio estragado, ele tem algum problema, enfim, algo que ofenda a reputação, é possível que a empresa McDonald's pleiteie uma indenização por dano moral por ferir a honra objetiva? Sim, sim.
Se, por exemplo, o nome da McDonald's foi incluído em um cadastro de proteção ao crédito indevidamente, ela não devia nada a ninguém, mas colocaram o nome da McDonald's no SPC, no Serasa, né? Em algum serviço de proteção ao crédito. É possível pedir uma indenização por dano moral? Sim. Agora, não é razoável que a gente imagine que a pessoa jurídica McDonald's possa se ofender se alguém chegar ali na porta da McDonald's, virar para aquele M, né, aquele arco dourado, e falar: você, McDonald's, não presta. Vai acontecer alguma coisa? Não vai haver ofensa a bem jurídico nenhum, né? Porque a empresa McDonald's não tem honra subjetiva, mas tem honra objetiva. Então, é possível atribuir ou haver uma condenação ou haver uma tutela em relação à honra objetiva de uma pessoa jurídica? Sim, é plenamente possível. Alguém ia falar alguma coisa que eu vi um ou não? Foi só um. Pois bem, este é o teor da súmula 227 do STJ, uma súmula antiga já que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Agora, obviamente que a gente está falando em relação à pessoa jurídica do dano moral ligado à sua honra objetiva, né? Que é a sua boa fama, a sua reputação. Então, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral se o dano moral estiver relacionado com sua honra objetiva. Beleza? É, inclusive, também o teor do enunciado 445 da Quinta Jornada de Direito Civil. Então, neste caso, como a gente está falando de honra objetiva, não há necessidade de verificação de sentimentos desagradáveis, né? Até porque a gente não está falando de um sentimento desagradável. Agora, a pessoa jurídica, ela, por exemplo, se o nome dela for indevidamente incluído em um cadastro de proteção do crédito, ela pode sim pedir uma indenização por dano moral. Beleza? Em relação às pessoas naturais, o dano moral, regra geral, ele deve ser provado, né? A gente tem que convencer o juiz de que houve uma situação desagradável e que aquilo não representa um mero transtorno. Que a gente vai ver mais na frente que há uma linha divisória entre o que é mero transtorno, seria uma espécie de um dano moral suportável, um dano moral que as pessoas têm que suportar no dia a dia, como, por exemplo, você ficar esperando em uma fila por 5 minutos. Isso seria um dano moral? Não, seria um mero transtorno. Então, a divisão do que é mero transtorno e do que passa a ser dano moral, que tem que ser analisada caso a caso pelo magistrado. Porque, às vezes, o que é mero transtorno para mim pode não ser para Jusilene, por exemplo. Então, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele é um amigo delegado e tal, mas ele tem medo de andar em elevador, né? Só anda de escada, mora, sei lá, no 8º andar e vai andando de escada todo dia. Essa pessoa, se ela fica presa em um ambiente fechado, ou em um elevador, ou alguma outra coisa, o que vai acontecer com ela é diferente de mim, por exemplo, que não tenho esse problema com espaço apertado e tal. Fiquei preso algumas vezes em elevador e não senti um dano moral, não passei por nenhum sofrimento assim, sabe? Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Deixa eu só ver uma coisa aqui para ver se eu me lembro. Eu comecei a gravar aqui, não, né? Comecei, tá gravando. Pronto. Estamos gravando. Então, como eu estava falando para vocês, o dano moral ele tem que ser provado. Agora, não quer dizer que você tenha que demonstrar que o sentimento humano desagradável, né? Não é necessário fazer prova de um sentimento humano desagradável. O que tem que ser provado, o que tem que ficar claro para o magistrado, é que houve uma injusta ofensa à dignidade da pessoa humana. Então, o que tem que ser constatado no moral é que houve, no caso concreto, uma injusta ofensa à dignidade da pessoa humana. Beleza? Então, o dano moral, ele tem que ser provado, mas não é fazer prova da dor, do sentimento. É fazer prova de que aquela situação ocorrida
tem potencial de causar uma injusta ofensa à dignidade daquela pessoa. Então, essa é a regra geral do dano moral, que ele tem que ser provado. Agora, existem algumas hipóteses, algumas situações em que o dano moral ele passa a ser presumido. É o caso do chamado, ó, é o que a gente chama de dano moral in re ipsa. Quando vocês ouvirem essa expressão, dano moral in re ipsa, quer dizer que estamos diante de um dano íncito na própria coisa. In re ipsa quer dizer íncito na própria coisa. Então, quer dizer que aquela situação por si só, ela não precisa provar sofrimento, não precisa provar dano moral. Por quê? Porque a situação já é uma situação tão ruim, tão drástica, que obviamente leva a um dano moral. Por exemplo, a morte de pessoa da família. A pessoa que perde a mãe que perde um filho. Neste caso, o dano moral, ele passa a ser o que a gente chama de dano moral objetivo, ou dano moral presumido, ou dano moral in re ipsa. Por quê? Porque não há necessidade nesses casos. Professor, quem é que diz quais são esses casos? Esses casos, eles derivam de uma construção jurisprudencial. É a jurisprudência que vai, ao longo dos anos, descrevendo, determinando, olha, essa situação aqui, perda de familiar, é dano moral in re ipsa. Então, com o passar do tempo, os julgados vão se uniformizando, e aí a gente tem casos, por exemplo, lesão estética, pessoa que tem uma lesão estética, o uso da imagem para fins lucrativos não autorizada. Então, se alguém tem a sua imagem utilizada por outrem para um fim lucrativo sem a prévia autorização, os tribunais entendem que é dano moral in re ipsa. In re ipsa. Beleza? Nesse caso aí nós temos, inclusive, presunção absoluta. O pai, por exemplo... Professor, então o senhor se dá muito bem com seu irmão, né? Desculpa a brincadeira. Por quê? É porque ele é gêmeo, tá usando sua imagem de qualquer forma. Pois é. Mas graças a Deus a gente tem uma relação ótima. Mas realmente, É, irmão, eu já vi vocês dois em peça há muitos anos atrás, em sua nota é um show, acho que era Os Cafajestes. beleza, massa. Eu, a situação de gêmeo realmente é uma situação que pode ser que você tem que dar sorte, né? Porque às vezes você tem, se você tiver um irmão gêmeo que for um cidadão ruim, imagine quem tem um irmão gêmeo. Deve ser um negócio, né? Você chegar na rua e às vezes a pessoa lhe xinga. Graças a Deus, toda vez que param, que se confundem com meu irmão, é uma coisa boa, é uma coisa de sempre uma situação positiva, ainda bem. Mas realmente, gêmeo univiterino, né? Assim, que é o mesmo, apesar de que tem diferenças, mas muitas pessoas realmente confundem, né? Mas, enfim, a gente tem o dano moral, meus amigos, que, regra geral, tem que ser provado, né? Não precisa provar a dor, o sentimento, mas provar que houve uma injusta ofensa à dignidade. Mas, em alguns casos, o dano moral ele é presumido, ou seja, in re ipsa. Isso é em relação às pessoas naturais. Em relação à pessoa jurídica, que é o que a gente começou a tratar nesse ponto, o dano moral ele deve ser provado, beleza? Não é presumido. Então, tem que ser provado o dano moral. Tem que ser provado o prejuízo à reputação, quando a gente está falando de pessoa jurídica. Beleza? Mas como eu mencionei logo no início, ó, esse tema do dano moral da pessoa jurídica ele não é pacífico. Nós temos jurisprudência em sentido contrário, negando a possibilidade de dano moral. Nós temos, inclusive, até enunciado, enunciado 286 da Quarta Jornada de Direito Civil, que afirma, os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. O que eu não concordo, eu não concordo. É só fazer uma leitura do artigo 52 do Código Civil, que a gente acabou de ler, né? Que diz que os direitos da personalidade se aplicam no que couber às pessoas jurídicas. Então,
não vejo muito sentido nisso. O que acontece, na verdade, é mais um jogo de nomenclatura. Os doutrinadores que defendem esse posicionamento do enunciado 286, eles dizem que não é bem um dano moral. Ele diz que a pessoa jurídica, na verdade, sofre um dano institucional. E aí fazem uma distinção, dizendo que pessoa jurídica a gente deveria chamar de dano institucional. Mas, no fundo, o dano institucional, ele é o dano em relação à honra objetiva. Dano moral em relação à honra objetiva. Então, nós preferimos o posicionamento que entende que, sim, as pessoas jurídicas podem ser vítimas de dano moral, desde que ligada à sua honra objetiva, à sua reputação. Tá bom? Ok. E para finalizar, sobre Professor, dano moral da pessoa jurídica, as pessoas de direito público, as pessoas jurídicas de direito público, não podem pleitear danos morais. Isso aí também é uma decisão, também um posicionamento jurisprudencial. O STJ e o STF têm, assim, julgados, têm entendimentos firmes nesse sentido. Não admite que pessoa jurídica de direito público, né? Qualquer pessoa jurídica de direito público, enfim, uma autarquia, um estado, um município, não permite que eles pleiteiem dano moral. Dano moral. Então, está aqui um julgado, inclusive um RESP, para vocês dão uma analisada aí, depois fazer uma leitura desse RESP, nesse sentido aí, de que pessoa jurídica de direito público não pode pleitear dano moral. Tá bom? Então, tá aí. Alguém ia falar alguma coisa aí? Ou não? Eu ouvi uma voz. Estou ouvindo vozes. Danos morais e mero transtornos, ó. Já mencionei, inclusive, sobre isso. A gente tem que distinguir o que é dano moral de mero transtorno ou mero aborrecimento. Aborrecimento por aborrecimento, quase todo dia a gente tem algum, né? Quase todo dia a gente tem um aborrecimento com alguma coisa. Então, por exemplo, se alguém vai viajar e tem as bagagens revistadas por uma questão de segurança, aquilo gera um aborrecimento? Gera para qualquer pessoa, né? Ter que abrir a mala e tal. Mas isso, de um modo geral, é considerado um mero aborrecimento. A não ser que a abertura da bagagem e a revista envolva uma situação vexatória, envolva uma situação que coloque a pessoa em sofrimento moral, né? Mas, regra geral, você ter que passar em um raio-x, você ser submetido a uma porta giratória na entrada de um banco e, às vezes, ficar preso ali naquela porta por 5 segundos, enquanto o segurança vai lá lhe tirar, isso é considerado mero aborrecimento, né? Fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Não cabe pleitear dano moral quando se trata de mero aborrecimento. É o que diz o enunciado 156 da Terceira Jornada de Direito Civil. Ó. O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente ao prejuízo material. Professor, Bom, pode dizer. mas tem claras situações de abusos que muitos juízes estão considerando como um mero aborrecimento. Com certeza. Tem situação de abuso que o juiz considera mero aborrecimento, tem mero aborrecimento que o juiz pode considerar abuso, que já é mais raro. Na minha opinião, por exemplo, a indenização por dano moral muitas vezes é algo muito tímido. Se você for ver de um modo geral, se a gente fizer uma pesquisa, o dano moral ele acaba meio que sendo tabelado. Não era para ser, porque diferentemente do dano patrimonial, que tem uma avaliação objetiva, né? O dano patrimonial, a extensão do dano é exatamente o prejuízo causado, que a gente tem como calcular, né? Aqui não tem como calcular. Então fica a jurisprudência dizendo quanto é que vale. Então, por exemplo, a média de indenização por uma vida perdida, que no TJ da Bahia,
está algo em torno aí de 50 mil reais. Ora, 50 mil reais é o preço de uma vida? Não é, né? E será que todas as vidas... Isso é uma discussão filosófica e ética que é sem fim, né? Mas será que as vidas valem mais, valem menos? Enfim, é algo que normalmente ele fica meio que padronizado. Por exemplo, se você vai no juizado aqui e pede um dano moral e o juiz lhe dá esse dano moral, ele vai lhe dar no máximo 3 mil. Ele vai lhe dar no máximo 3 mil. Então, acaba sendo um pouco meio que padronizado, né, pelo juiz. Mas, a princípio, não deveria ser padronizado e deve ser caracterizado, no caso concreto, que passou do mero aborrecimento. Então, como eu falei para vocês no início, isso vai depender de pessoa para pessoa. Às vezes, uma pessoa se envolve em um acidente de carro e não tem nenhuma consequência de dano moral. E tem outra que pode se envolver no acidente de carro e nunca mais conseguir dirigir, criar um pânico, né? E isso gera um sofrimento, com certeza. Então, tem que ser analisado caso a caso. Agora, o que Dalila, né, que comentou, o que Dalila comentou em relação a tem juízes que não consideram dano moral e consideram como mero aborrecimento, é porque houve, de fato, após a Constituição de 88, uma espécie de demanda reprimida. As pessoas não conseguiam indenização por dano moral, de um modo geral, né? Sob o cínico argumento de que a dor não tem preço, então não se reparava o dano moral. E a partir da Constituição, que ela foi bem clara, né, no artigo 5º, lá, incisos 5 e 10, e em outras passagens, a Constituição fala que o dano moral deve ser compensado e deve ser reparado. A pessoa tem direito à proteção na sua honra, no seu aspecto extrapatrimonial existencial. Pois bem, depois da Constituição, houve uma enxurrada de ações. Todo mundo pede dano moral hoje. A pessoa vai, sei lá, teve que pagar 2 contas a mais, ou pagou uma conta duplicada, foi cobrado devidamente, além de pedir a devolução do valor em dobro, que ela tem direito, né? Ela pede dano moral, 5 mil reais de dano moral. Então, há uma excessiva, né, judicialização do dano moral. Então, para tentar frear esses exageros, é que tem foi construída, né, a doutrina do mero transtorno. Olha, isso aqui, beleza, tudo bem, pode ter sido incômodo, mas é mero transtorno, é algo que a pessoa comum, a pessoa normal, passa no seu cotidiano. Não faz sentido indenizar. Então, o juiz tem que analisar caso a caso, beleza? Aí eu trago até uma citação do professor Youssef Said Carrali, inclusive a obra-prima sobre dano moral é essa aqui, viu, meus amigos? Dano Moral, de Youssef Said Carrali. Obra-prima, se alguém quiser se aprofundar sobre o tema, tem que passar por essa obra do professor Carrali, tá bom? Então, ele diz, ó, o desabrochar tardio da reparabilidade de dano moral em nosso direito fez desenfrear uma demanda reprimida, que por vezes tem degenerado em excessos inaceitáveis, com exageros que podem comprometer a própria dignidade do Instituto. É aquela coisa, né? A gente não pode começar a aceitar tudo como dano moral, senão até o próprio Instituto fica desacreditado, né? É igual aquela pessoa que mente tanto que na hora que ela fala a verdade a gente não acredita mais. É bem por aí. Ok, agora, em relação ao dano moral, se o dano moral envolver algum aspecto fundamental, algum valor fundamental protegido pela Constituição, se o caso concreto envolveu, por exemplo, uma negativa de um plano de saúde, a pessoa, o que aconteceu com Capinã, né? José Carlos Capinã está acontecendo aí agora, o poeta baiano, grande Capinã, fez muita música linda e letrista de mão cheia, né? Papel Machê, Sou Louco por Ti América, grande Capinã, conheço Capinã pessoalmente, estive com ele até em 2019, Roberto Mendes organizou
um festival lá em Santa Amaro, e um dos convidados era a Capinã, a gente também lá, o Batifum, estava com a gente conversou, e Capinã estava internado agora, e ele paga o plano de saúde há muito tempo, parece que 30 anos já pagando esse mesmo plano, e agora ele está precisando usar o plano, e o plano estava negando, de modo injustificado, né? Aparentemente de modo injustificado. Neste caso aí, como envolve um valor fundamental protegido pela Constituição, que é a tutela da saúde, os tribunais têm considerado que isso é um dano moral, inclusive um dano moral in re ipsa, ou seja, um dano moral presumido. Não precisa nem Capinã provar que ele sofreu alguma coisa. Só o fato dele estar com problema de saúde e a operadora que ele contrata, que ele vem pagando regularmente, não oferece o atendimento, né? Não paga pelo atendimento, é um dano moral in re ipsa, um dano moral objetivo. Beleza? Então, há uma presunção, em alguns casos, quando envolve valor fundamental, de que o dano moral existiu. Dano moral existiu. É o que acontece, por exemplo, com o adquirente de um negócio de incorporação imobiliária, de um imóvel. E esse imóvel atrasa a entrega. Isso aconteceu comigo, né? Meu primeiro casamento, comprei um imóvel, já tinha comprado antes, né, de casar, e dos aspectos que a gente levou em consideração para fixar a data do casamento era justamente a entrega do imóvel que a gente havia comprado. Mas esse imóvel demorou 1 ano e meio a mais do que havia prometido para ser entregue. Dano moral. Dano moral. E com certeza é um dano moral indenizável, né? Porque a dinâmica de uma família, de um casal, pode ficar completamente modificada por conta de um imprevisto desse. Né? Você está aguardando e morar em um lugar e, de repente, não tem. Então, dano moral, nessa situação minha particular que aconteceu, fomos indenizados. Né? Foi deferido o pedido de dano moral. Então, o dano moral é assim, o dano moral ele tem que ficar configurado que não é o mero aborrecimento. Houve um dano, sim, comprovado no caso. É por isso que o mero descumprimento contratual, se alguém estabelece um acordo com outra pessoa, vamos imaginar um contrato de locação, locador e locatário, e o locatário, por exemplo, não paga uma ou duas prestações. Ô, professor, Diga. eu tenho uma dúvida rapidinho. Não sei, eu acho que não foge da temática que o senhor estava expondo. Referente ao que geralmente pode ser entendido como mero aborrecimento, porque, na verdade, eu vejo que isso é muito subjetivo e você definir isso criteriosamente é muito complicado. Porque, assim, o que pode ser um dano moral para mim pode não ser para você. Então, assim, eu vejo que é algo muito difícil e que, se o senhor puder me dar um norte de como entender isso melhor, eu agradeceria. Beleza. Deu uma falhadinha aí na sua pergunta, mas eu entendi. É o que a gente estava falando aqui, foi Bruno, né, que perguntou. É o que a gente estava falando Foi aqui, sim, Bruno. professor. A gente está falando aqui, Bruno, que isso vai ser. A gente não tem um padrão, a gente não tem um critério objetivo. Isso vai ser resolvido caso a caso pelo juiz. O juiz vai analisar caso a caso, de acordo com aquela instrução processual, as provas que foram juntadas ali, a oitiva da parte, a oitiva das testemunhas, ele vai avaliar, poxa, isso aqui realmente é um dano moral indenizável. Não, isso aqui é mero aborrecimento. É um poder discricionário na mão do magistrado, não tem jeito. Aí a gente não tem para onde correr. Enfim, e normalmente essa decisão vai ser injusta para uma das partes, né? Uma das partes vai achar ruim, sempre, né? O réu, se for condenado, vai achar ruim. Entendi. Valeu, professor. E inclusive, né, a gente com o tempo em direito a gente vai amadurecendo para perceber que na verdade esse negócio de justiça não existe, né? É duro, talvez seja até duro falar isso para vocês aí, mas justiça, o conceito mesmo de justiça é algo que
ele é relativo, porque a decisão que é justa para mim pode não ser justa para outra, provavelmente não vai ser justa para outra parte. Pô, professor, e aí o que tem que acontecer, meus amigos, é que as decisões têm que ser legítimas. O que uma decisão não pode ser é ilegítima. O que é uma decisão legítima? É uma decisão dada por um juiz competente, é uma decisão fundamentada. Isso é uma decisão legítima. Agora, se a decisão é dada por um juiz incompetente, por um juiz que não fundamentou a decisão, aí passa a ser uma decisão questionável. Porque justa ou injusta é sempre relativo, né? A decisão foi justa, a decisão foi injusta, depende da parte que está olhando aquela decisão. Beleza? Então, a nossa linha aqui é o que é mero aborrecimento e o que passa a ser dano moral é caso a caso, caso concreto. A gente tem que analisar, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. Esse é um entendimento também da jurisprudência, assim, bem forte nesse sentido. É enunciado, inclusive, 411 da Quinta Jornada de Direito Civil. Descumprimento de um contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição. Então, descumprimento de um contrato, regra geral, não gera um dano moral. Agora, quando ele envolve um valor fundamental, como, por exemplo, no caso que a gente mencionou aqui, de operadora de plano de saúde que, sem motivo, nega o atendimento, aí é um descumprimento contratual que envolve uma garantia fundamental. Aí pode, sim, ser pleiteado o dano moral. Tá bom? Então, vamos fazer algumas observações aqui. Observação 1, ó. O dano moral não se confunde com mero aborrecimento. Já viu, né? Nesse sentido, tem um caso curioso, que é aquela hipótese de quando uma pessoa encontra um corpo estranho. Juscelene quer falar uma coisa? Levantou a mão ali. Diga. Só nesse caso aí de quebra de contrato, eu vou só citar um exemplo que está acontecendo comigo. Certo. Que, assim, eu sei que é uma quebra de contrato, né? Mas, por exemplo, eu comprei um ingresso para assistir um show de um stand-up famoso aí, Rodrigo Marques, que eu adoro, antes da pandemia. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Antes da pandemia. Mas aí, para prestigiar o artista, eu falei assim, eu não vou cancelar, eu vou simplesmente esperar. Eu comprei no ingresso rápido. E acontece que terminou a pandemia e eu não pedi o reembolso, porque eu queria ver realmente o artista, né? Eu queria assistir. E aí acontece que terminou a pandemia, quer dizer, terminou aspas, né? Não terminou, mas voltou a se fazer show. O ingresso rápido simplesmente não vai ter mais o show dele aqui. O ingresso rápido simplesmente não me responde. O que eu estou fazendo é isso, produzendo bastante prova, estou procurando correr atrás, liguei, perguntei coisa pelo WhatsApp, mas aí, assim, já um quebra de contrato, um aborrecimento já bem longo, né? Poderia fazer algo além disso? Eu acho que está configurando aí um dano moral mesmo na situação que você narrou. E você está certíssima em juntar prova desse fato ocorrido e, se achar que é o momento, ajuizar uma demanda. Em relação especificamente a esses eventos, a gente tem uma norma de transição, né? A gente tem uma norma para esse período de exceção que a gente teve com a pandemia, que eu não lembro exatamente o teor, eu teria que dar uma olhada sobre isso, mas, Lene, é uma norma que fala sobre esses casos de possibilidade, né, de adiamento, o que acontece se o show não acontecer. É um regime jurídico transitório, né, da pandemia, que até virou lei. Aí é interessante dar uma olhada nisso. É interessante dar uma olhada nesse regime jurídico transitório para ver se a conduta aí do caso dos organizadores do evento, se não está extrapolando o que é permitido. Se eu me engano, assim, tem um prazo de até de 1 ano para realizar a apresentação ou devolver o dinheiro, algo assim. E aí cabe um estudo detalhado, porque diz especificamente sobre essas apresentações, né? Pacotes de turismo, apresentações artísticas, tudo que foi adiado
aí criou-se umas regras de transição por conta da pandemia. Aí é bom dar uma olhada para ver o que se diz em relação a isso especificamente. Obrigada, professor. Valeu. Então, o que eu estava falando em relação ao exemplo aqui que eu estava dando era quando alguém acha um corpo estranho dentro de um produto, né? Você vai tomar uma Coca-Cola, quando vê lá dentro tem um bicho. Isso é mero aborrecimento? Não é mero aborrecimento? Então, o STJ, ele entendia, até 2014, que achar um corpo estranho em um produto era mero aborrecimento, né? Só haveria o dano moral se a pessoa ingerisse aquele produto com um corpo estranho. Então, até 2014, essa era o posicionamento, ó. Informativo 472 do STJ diz isso. Só há dano moral se a pessoa ingerir o produto que havia o corpo estranho. Só que mudou. A partir de 2014, a gente começou a perceber julgados que reconheceram o dano moral adotando a teoria do risco do dano. O mero risco de ter ingerido aquilo já é um dano moral. Então, mesmo sem a necessidade de ingestão, se a pessoa encontra em um produto um corpo estranho, ela pode pleitear dano moral pelo risco de dano. Foi o entendimento aplicado pelo STJ, por exemplo, nesse RESP aí, 1.424.304 de São Paulo. Veja que é um avanço isso aqui. Por quê? Porque a responsabilidade civil, mesmo sem dano comprovado, né? É o risco do dano. A pessoa não ingeriu nada, ela percebeu antes, viu ali, pô, não vou lá, mas só o risco do dano já fazendo com que enseje a aplicação do dano moral. Então, isso é muito relevante, a gente ficar atento a essa construção aí e às cenas dos próximos capítulos, né? O que vai acontecer depois. Então, é um tema ainda controverso, mas vale a pena a gente ficar atento. Se a pessoa ingere o líquido, o produto, aí não há o que discutir, há dano moral, viu? A discussão é, se a pessoa descobre, mas não chega a ingerir, é passível de aplicação de dano moral ou não? Aí, a partir de 2014, a gente tem percebido alguns julgados dizendo que sim, que é passível a condenação mesmo sem a ingestão. Beleza? Outra observação que eu quero fazer é sobre espera de fila em banco. Espera de fila em banco. O que diz respeito a esse debate da espera de fila em banco ou em outro estabelecimento que você precisa ficar numa fila, né? Então, loteria, concessionária de água, de energia elétrica, supermercado. Então, se você passa muito tempo em uma fila, configura o que a doutrina chama de perda do tempo útil ou não? Então, o STJ, ele dizia que a espera em fila em banco era mero aborrecimento, né? Era mero aborrecimento. Aqui um RESP, por exemplo, nesse sentido. O RESP 1218497 do Mato Grosso. Agora, sobre esse tema de espera em fila de banco, especificamente, né? Muitos municípios brasileiros, inclusive aqui em Salvador, né? Possuem leis disciplinando o tempo máximo de espera. Normalmente, essas leis municipais estabelecem um tempo máximo de espera de 15 minutos. É chamada Lei das Filas. Essas leis elas foram muito questionadas no STF, porque se questionava se os municípios tinham competência legislativa para editar esse tipo de norma, dizer se o consumidor, a partir de quanto tempo o consumidor poderia alegar perda do tempo útil. Só que o STF acabou entendendo que sim, que os municípios podem estabelecer a chamada Lei das Filas, estabelecendo um tempo máximo de espera no atendimento de agência bancária. Beleza? E por quê? Porque o STF, ele enquadrou essa questão como uma questão de interesse local. Então, o artigo 30, né, da Constituição diz que o município tem competência para legislar em temas de interesse local. Então, com essa argumentação, o STF entendeu que essas leis sobre tempo de fila são constitucionais.
Agora, atenção, não é porque a pessoa ficou na fila, passou, por exemplo, vamos imaginar que em Feira de Santana tem uma lei dessa que diz que o tempo máximo que deve esperar no banco é 20 minutos. Aí a pessoa ficou 25 minutos. O fato da pessoa ter ficado 25 minutos vai garantir que ela vai ao judiciário, peça uma indenização e ela vai conseguir condenar o banco? Não. Então, passado o tempo estabelecido na lei, não é causa suficiente por si só para gerar indenização por dano moral. Beleza? A simples invocação da legislação municipal não serve. Tem que provar que houve realmente um sofrimento fora da razoabilidade, que você passou por uma situação fora da razoabilidade. Aí já tem gente pensando, né? Poxa, eu passei 5 horas para tomar vacina e agora vou cobrar uma indenização por dano moral. Aí é uma situação completamente atípica, né? Essa situação da vacina é uma situação que envolve um interesse coletivo, envolve, enfim, uma escassez aí da vacina, enfim, é um problema muito mais grave e muito provavelmente ninguém vai conseguir uma indenização por dano moral por ter esperado horas em uma fila de vacinação. Beleza? Mas fiquem atentos, é possível que alguém consiga dano moral se perdeu muito tempo em uma fila? Em tese, sim. Em tese, sim, e o que vai ser, que você necessita provar, o interessado necessita provar, é que, no caso, houve a chamada perda do tempo útil. Perda do tempo útil. Ok? Então, vamos lá. E a terceira observação. Peraí, professor, rapidinho. Diga. Desculpa, eu estava ali com a mão levantada que o senhor não viu. Ah. Como é que eu poderia provar que eu passei, sei lá, não sei quantos tempos numa fila de um banco para poder... Normalmente, hoje a gente pega um protocolo de atendimento, né? Quando você chega no banco, você vai ser atendido, você pega eles lhe dão um negocinho, ó, você vai pro, sei lá, você vai falar com a gerência ou vai falar com caixa? Ah, eu vou falar com caixa. Eles já lhe dão uma senha específica, pelo menos no Banco do Brasil, que é o que eu uso, é assim. Aí você ganha lá um papelzinho com a hora que você entrou. Então, você pode... Essa seria uma forma de provar, né? Mas você pode provar com testemunhas. Toda prova é admitida, né? Fazer uma foto, de repente, né? No local tem um relógio, você fotografa. Aí todo meio de prova é. Mas o meio mais simples que eu vejo é porque nesses tipos de atendimento em que há um compromisso com a celeridade do atendimento, em que a empresa pode ser condenada a se deixar o público esperando tempo demais, tem um protocolo de atendimento de ter com hora específica, né? A hora que você chegou, aí você pega na entrada. Então, normalmente, a prova vai ser por aí. Beleza? E outra questão, é possível um tabelamento de dano moral? Não. Regra geral, não. O que deveria, não, porque não tem como a gente medir, né? Então, regra geral, o STJ não admite um tabelamento de dano moral. É, inclusive, o teor da súmula 281. Beleza? O que o STJ diz é que o dano moral ele tem parâmetros, ele tem molduras, mas não pode ter uma tabela. Pode ter parâmetros, né? Mas não pode ter uma tabela. A professora Maria Celina Bodan de Moraes diz que o dano moral deve ser na medida da pessoa. Né? É uma frase interessante que, no fundo, não diz nada. No fundo, não conclui nada. O dano moral deve ser na medida da pessoa. Sim, qual é a medida da pessoa? Não tem medida. É por isso que, mais ou menos por aí, o raciocínio dessa frase é. Beleza, quem é que pode pedir dano moral? Primeiro, a própria vítima, né? Quem são os titulares de ressarcimento de dano moral? Primeiro, a própria vítima. A pessoa que diretamente sofreu. Mas, além do próprio ofendido, qualquer pessoa que possua um vínculo forte de amor com a vítima, um vínculo de afeto com a vítima, pode pedir dano moral. Beleza? O critério
para os titulares do ressarcimento não é apenas o parentesco, mas sim um vínculo afetivo com aquela pessoa envolvida, né? Envolvida no acidente ou naquela situação ilícita. Então, por um mesmo evento danoso, por exemplo, a morte de um ente querido em um acidente de trânsito, são legitimados para pedir o ressarcimento por danos morais os pais do falecido, a esposa ou o marido, os filhos, o companheiro, a noiva, os sócios do decújo, enfim, todos aqueles que tinham vínculo de afeto, de amor, de afeição, podem pedir uma indenização por dano moral, porque foi, de uma hora para outra, ceifado da companhia daquela pessoa que ele amava, que tinha um afeto. Beleza? Então, além da própria vítima, obviamente, se ela sobreviver, né, que pode pedir dano moral, também pode pedir dano moral pessoas que têm um vínculo de afeto com a vítima. Tá bom? Agora, o juiz ele vai analisar caso a caso. Por que ele vai analisar caso a caso? Porque pode ser que, em determinadas situações, a pessoa, mesmo sendo parente de alguém, não faça jus a dano moral. Por quê? Porque, apesar de ser parente, tem muita gente que não convive, que não tem relação de afeto. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode vir a falecer e ela tem irmãos que moram no Japão e que nunca tiveram nem aí para essa pessoa. Aí souberam que faleceu, que o irmão faleceu, aí vem para o Brasil pedir uma indenização por dano moral, porque está sofrendo por conta do irmão que eles nunca ligaram. Então, o juiz ele vai analisar caso a caso e vai ver se realmente tinha um vínculo ali de afeto, uma relação, uma amizade. Porque se não houver isso, a demanda não vai prosperar. É necessário que seja comprovado que esse terceiro ele tem um vínculo de afeto com aquela pessoa que sofreu o ato ilícito. Agora, pode pleitear danos morais também, ó, os menores, os nascituros, olha só, o ente que ainda nem nasceu pode pedir dano moral? Pode. Os chamados amentais, eu nem sei se pode usar mais essa expressão hoje em dia, né? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas as pessoas que não têm um discernimento podem pedir dano moral? Sim. Havia uma discussão sobre isso, né? Poxa, o nascituro ele não tem consciência ainda de quem é o pai dele, quem é a mãe, nem nasceu ainda. Como é que ele vai pedir dano moral? Que sofrimento é esse? Era essa argumentação para negar, né? A pessoa que não tem discernimento, ela não tem como compreender que perdeu um ente querido. Então, ela não é capaz de sentir, de compreender o mal que está sendo feito. Era essa argumentação que se tinha para negar. Mas nós evoluímos para entender que o ressarcimento do dano não é considerado como a reparação de um sentimento, mas como uma indenização objetiva pelo bem jurídico violado. Então, é uma situação que, se não causou sofrimento à pessoa, certamente vai causar. Por exemplo, o nascituro. O nascituro, obviamente, antes dele nascer, ele não tem como avaliar a perda da mãe ou do pai, né? Da mãe é mais difícil, né? Porque tem que nascer. Se perder a mãe, provavelmente ele vai acabar morrendo. Mas a perda do pai, não tem como ele, obviamente, sentir isso ainda no ventre da mãe. Mas quando ele for maior, 5, 10 anos de idade, começar a compreender que perdeu o pai, será que isso não gera, não há um dano moral aí? Então, tanto a doutrina como a jurisprudência passaram a aceitar que pessoas sem discernimento, menores impúberes, nascituros, podem sim pedir dano moral. Beleza? Agora vai ser analisado caso a caso. Não tem como fixar um padrão objetivo, né, da quantidade, mas caso a caso vai ser analisado. Beleza? E aí, ó, o professor Carlos Roberto Gonçalves, inclusive, esclarece, ó, que não há problema se as consequências do dano moral forem apenas futuras, como no caso do nascituro, que ainda nem adquiriu de fato a sua personalidade jurídica, mas que no homicídio eventual do seu genitor, que morreu antes mesmo do seu nascimento,
deverá suportar a dor de nunca ter conhecido seu pai, que um dia, por certo, baterá as portas do seu coração, né? Esse sentimento de nunca ter conhecido o pai baterá as portas do coração. Então, tá aí um exemplo bom do professor Carlos Alberto Gonçalves dizendo o porquê que deve-se franquear o dano moral ainda a pessoas nessas situações específicas. Tá bom? E agora a gente passa para o ponto, a grande polêmica aí, do dano moral, que é a quantificação. Como é que a gente quantifica o dano moral? Dano patrimonial é fácil. É exatamente a extensão do dano, né? 944 caput do Código Civil. Dano patrimonial é nada mais, nada menos do que o patrimônio desfalcado. Beleza? Agora, em relação ao dano moral, como é que fica, né? Em relação ao dano moral, não é razoável a gente pensar em um tabelamento por critérios objetivos para a quantificação do dano moral, porque não é razoável a gente pensar em parâmetros, né? Que cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, enfim, não há como a gente pensar em um critério assim objetivo, como a gente faz com os danos materiais. Por esse motivo, ó, é que o STF se posicionou pela não recepção da lei de imprensa. A lei de imprensa, ela não foi recepcionada pela Constituição por alguns motivos, dentre eles o fato de que a lei de imprensa trazia uma tarifação para eventuais indenização por dano moral, tinha uma tabela. E esse tipo de tabela, o STF, uma leitura à luz da Constituição de 88, por meio da DPF número 130, ele disse que a lei era inconstitucional. Não se admite tal tabelamento de dano moral. Beleza? Mas mesmo antes de ter declarado a lei de imprensa constitucional, o STF já tinha emitido a súmula 281, o STJ, perdão, súmula 281, dizendo que a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Beleza? Isso é uma súmula antiga, anterior à Constituição. Tá bom? Outro ponto importante, ó, a tarifação de indenização decorrente de extravio de bagagens. Olha só, o Brasil ele é signatário da Convenção de Varsóvia. A Convenção de Varsóvia é que trata das consequências nessa relação de transporte aí, desse contrato de transporte, que acontece quando a bagagem é extraviada. E o Brasil é signatário. Só que a jurisprudência acabou afastando, ao longo dos anos, essa tarifação de dano moral decorrente de extravio de bagagem. Agora, recentemente, meus amigos, no atual governo, houve, e aí eu tenho que fazer uma pesquisa direito sobre isso, mas me parece que houve uma medida provisória, ou não sei se foi até um projeto de lei, que instituiu exatamente essa tarifação na indenização decorrente de extravio de bagagem, viu? Vale aí uma atualização nossa, porque recentemente eu me lembro de ter visto algo sobre isso, de que houve uma tarifação normativa da indenização decorrente do extravio de bagagem. Mas, historicamente, no Brasil não se admitia, apesar da gente ser signatário da Convenção de Varsóvia, que prevê isso, né? Agora, um desencontro normativo que aconteceu sobre esse tema, a tarifação do dano moral, foi o que aconteceu com a reforma trabalhista, né? A Lei 13.467, de 2017, né, do governo Michel Temer, foi sancionado por Temer, a reforma trabalhista que prometeu aí a geração de milhões de empregos, só fez desempregar mais. Ela, no artigo, inovou, né, trazendo os artigos 233 e seguintes na CLT.
E o que foi que essa legislação fez no particular? Ela trouxe faixas de reparação por dano moral. Dano moral derivado do vínculo de emprego, ele passou a ser indenizado por faixas de indenização. E o que é pior é que essa faixa de indenização do dano moral derivado do vínculo empregatício, o valor a ser pago levava em consideração o salário do ofendido. Então, assim, se a pessoa ganhava mais, ela tinha mais dano moral a pedir, a ser ressarcida. Quem ganhava um salário mínimo ia ter menos possibilidade de pedir dano moral, como se a moral ou se um direito da personalidade de uma pessoa que ganha um salário mínimo fosse menor do que quem ganha mais. Então, havia uma gradação, né, de lesão leve, média, grave, gravíssima, atrelada ao salário do ofendido. Então, criou-se aí uma odiosa discriminação dos trabalhadores por nível de renda, como se o sofrimento de cada um, né, pudesse ser mensurado objetivamente pelo seu salário. E aí, percebendo a gravidade desse dispositivo, dessa tarifação de dano moral com base no salário da pessoa, o Ministério Público do Trabalho, né, ele fez né, uma campanha aí contra, e aí o governo acabou recuando e alterou o texto da lei através da medida provisória 808 do final de 2017, tentando minimizar, né, a gravidade o absurdo do que foi essa tarifação por dano moral, tendo o salário como base de cálculo. Então, essa tarifação foi retirada por força da medida provisória 808. De qualquer sorte, como a gente menciona aqui na apostila, ó, tarifação de dano patrimonial é norma inconstitucional, né? Porque afronta a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa República, e afronta também outros dispositivos da própria Constituição Federal, artigo 5º, artigo 7º, por aí vai. Então, qual é o ideal? O ideal é que dano moral ele tem que ser arbitrado pelo juiz com equidade, com razoabilidade, levando as características do caso concreto para análise, né? Ele vai analisar o caso concreto, tomando por base o fato ocorrido, as características pessoais da vítima e da lesão sofrida, sem uma limitação prévia. Sem uma limitação prévia. Então, ele deve fazer um retrato daquela situação, ver o que foi provado, ver a capacidade do ofensor de pagar, também isso é relevante, e com equidade fixar o dano moral, extrapatrimonial. Enunciado 550, por sua vez, reforça esse entendimento doutrinário, né? Que é antitabelamento, dizendo que a quantificação da reparação por danos morais não deve estar sujeita a tabelamento ou valores fixos. Não deve estar sujeita. Então, no caso concreto, o magistrado vai avaliar condições socioeconômicas, culturais envolvidos, as condições psicológicas das partes e, inclusive, o grau de culpa do agente, como diz o parágrafo único do artigo 944. Beleza? Então, com razoabilidade e proporcionalidade, de modo fundamentado, o juiz vai fixar o dano moral. Tá bom? E como é que ele fixa esse dano moral? As turmas do STJ elas têm criado alguns métodos. O método, existe um método bifásico, né, como um parâmetro para compensação moral. O que é esse método bifásico? Primeiro, o magistrado deve levar em consideração a gravidade do fato em si e a jurisprudência sobre o tema. Primeiro passo nesse método bifásico vamos ver a gravidade do fato e o que a jurisprudência diz, o que a jurisprudência julga de um modo geral nessa situação. Beleza? Depois, ele vai avaliar em um segundo momento as condições pessoais do ofendido e do ofensor,
Aqui tem condições pessoas, mas pessoais, né? Tem um I aqui que está faltando. Condições pessoais do ofensor, de modo a arbitrar a quantia considerada razoável diante das circunstâncias. Então, esse método previsto ou proposto pelas turmas da seção de direito privado do STJ diz o seguinte: primeiro a gente avalia a gravidade do fato e o que a jurisprudência diz sobre isso, e depois as condições pessoais do ofendido e do ofensor, e aí a gente arbitra um valor. Beleza? Professor Flávio Tartucci menciona também alguns outros critérios, com base em julgados do STJ, alguns critérios para se arbitrar o dano moral. A extensão do dano. Exemplo, aquela conduta ilícita causou um dano para muitas vítimas. O número de vítimas pode ser algo levado em consideração. O grau de culpa do agente e a contribuição causal da vítima. A vítima deu causa até determinado ponto ou não. Beleza? Então, pode ser analisado também. Condições gerais dos envolvidos, né? Condição econômica, cultural, psicológica, né? Condição educacional, né? Também, e aqui é muito importante isso, também deve levar em consideração um caráter pedagógico do dano moral. O dano moral, ele deve servir como lição, como um desincentivo para aquilo acontecer novamente. O caráter pedagógico educativo que vem das chamadas punitive damages dos Estados Unidos, né? A gente importou esse raciocínio americano que diz que o dano moral tem que ser educativo. O juiz, na hora de aplicar a sanção, ele tem que aplicar uma sanção que sirva de lição. Ou seja, se uma pessoa for muito rica, a indenização não pode ser pequena, não pode fazer cosquinha, né? Tem que ser algo que realmente a pessoa sinta. Ao mesmo tempo que, se a pessoa for muito pobre, a indenização não pode ser muito pesada. Há tempo de, por exemplo, poder inviabilizar a subsistência da pessoa por um período, enfim. Tem que levar em consideração o padrão econômico, mas pensando também nesse caráter educativo e punitivo. E, por fim, o professor Flávio Tartucci fala da vedação do enriquecimento sem causa. Beleza? O dano moral não pode ser uma panaceia de enriquecimento sem causa. Tá bom? Beleza. Outra observação. Qual é o prazo que a parte interessada tem para pedir a reparação por dano moral? Amigos, a regra geral de reparação civil está no artigo... Não é o prazo de 2 anos, não? 2 anos? A regra, em regra, 2 anos, não? Não. Você viu aonde isso? 2 anos. Na verdade, que eu fui pôr o banco na justiça porque eu fiquei mais de 15 minutos na fila, mas eu perdi, por sinal. Não é. São 3 anos da data do fato. É o que está previsto no artigo 206, parágrafo 3º, 5. O prazo de 2 anos, quem foi que falou aí? Quem foi que eu não vi? Não consegui. Eu é quem? Diogo. Diogo, o prazo de 2 anos é um prazo para débitos alimentares. É o prazo de 2 anos. A reparação civil são 3, viu? Agora, a reparação civil de 3 anos é regra geral. É regra geral. Por que regra geral, professor? Porque se for um dano moral derivado de uma relação de consumo, aí nós vamos aplicar o CDC. E o CDC, no particular, tem um prazo melhor, um prazo de 5 anos. Então, se o problema foi uma relação de consumo, o prazo para pedir um dano moral foi de 5 anos. É de 5 anos, passa a ser de 5 anos. Beleza? É o artigo 27 do CDC. Deixa eu só mostrar para vocês esse artigo aqui, porque é algo que, às vezes, a galera não viu ou não percebeu a importância desse dispositivo. A prescrição está aqui, meus amigos. Prescrição e decadência. Nessa parte final da teoria geral, tá vendo? O título 4.
começa no artigo 189, começa falando da prescrição, e o 206 é que é o artigo que a gente tem que saber de cor. 206. Por quê? Porque aqui que tem os prazos prescricionais previstos no nosso código, no nosso ordenamento. Deixa eu só diminuir aqui para eu poder enxergar. O artigo 205 traz o prazo geral de prescrição, que é 10 anos. Então, se a gente não encaixar a hipótese em uma dessas aqui, do artigo 206, o prazo é de 10 anos, o prazo prescricional. Beleza? Por exemplo, dano moral decorrente de inadimplemento contratual. Quando for o caso, né? Quando o contrato envolver um direito da personalidade, qual é o prazo? Se a gente procurar aqui, a gente não vai achar no 206. Então, o STJ entendeu que a gente deve aplicar o artigo 205, no caso de inadimplemento contratual, quando for o caso. Beleza? Mas aqui, ó, 206. Cada parágrafo prevê um prazo. Parágrafo 1º, ó, em 1 ano, prescreve a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinada a consumo próprio, no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem, a pretensão do segurado contra o segurador, por aí vai, ó, de mais seguro. Parágrafo 2º do artigo 206, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares. Está vendo aí, Diogo? 2 anos é, ó, prestação alimentar. E nem tem outra hipótese, é só essa aqui. Agora, ó, e prescreve em 3 anos, ó a nossa aqui, ó, inciso 5, a pretensão da reparação civil. Então, prescreve em 3 anos. Professor, eu estava lendo no seu segundo texto, e essa pretensão alimentar seria o exemplo daquele, por exemplo, quando se tem um acidente de carro em que uma das pessoas que vem a falecer é pai e a pessoa que causa o acidente tem que ter a prestação alimentar contínua para o menor ou algo do tipo? Você fala no acidente, né? Isso, do seu Sim. segundo texto. Isso. No acidente, é. Não seria por causa de alimento contratual, mas alimento indenizatório, sim. Uhum. Ou alimento familiar também, né? Na relação de família também o prazo é esse aí, 2 anos. Beleza? Beleza. Então, na sequência aí, outra observação, ó. A indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, né? Que a gente já viu. As condições dos envolvidos, da vítima e do ofensor. E aí o STJ chega a afirmar o seguinte: a indenização a título de dano moral deve ser estabelecida em termos razoáveis. A indenização não pode ser instrumento de enriquecimento indevido. Beleza. E, para finalizar aqui essas observações, a correção monetária em uma indenização por dano moral, ela deve ser fixada a partir de quando? A partir de quando? Qual é o termo inicial da incidência da correção monetária dos danos morais? Beleza? Então, segundo o STJ, essa correção, ou esse dano moral, não deve ser corrigido a partir do evento danoso, por força da súmula 362 do STJ, que determina a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do seu arbitramento, ou seja, de quando ela foi fixada. Ok? Então, tá aí um termo inicial para a fixação da correção monetária. Beleza, finalizando dano moral, outra espécie de dano agora. Dano reflexo ou dano ricochete. Não, é dano moral ainda, só que é uma possibilidade de dano moral, além do dano direto, é esse dano moral, dano ricochete. Vamos entender o que é. Regra geral,
o dano moral ele é direto, né? A pessoa que sofre diretamente atinge a própria pessoa, né? Sua honra subjetiva, né? Sua autoestima ou sua honra objetiva. Agora, o dano moral também, ele pode ser indireto, também chamado de dano em ricochete. É aquele que atinge a pessoa de forma reflexa. É o caso, por exemplo, da pessoa que perde um familiar, um parente. Nesse caso aí, a doutrina chama de dano reflexo ou ricochete, porque atinge a pessoa de modo indireto, tá bom? Então, por exemplo, se alguém ofende a honra de Jorge Amado, que já é falecido, né? Os sucessores de Jorge Amado podem pedir uma indenização por dano moral, chamado nesse caso de dano reflexo ou ricochete. Por quê? Porque não é a honra diretamente daquela pessoa que está pedindo a indenização, mas sim de um parente, né? Foi uma lesão à personalidade do morto. No caso aí, Jorge Amado, né? No nosso exemplo. Beleza? Então, dano moral e ricochete é o dano que não é sentido diretamente pela pessoa, mas sim indiretamente. É o dano que é sofrido por alguém e acaba repercutindo em outra pessoa. E o exemplo clássico de dano ricochete é a morte de um parente, né? Quando os familiares pedem a indenização, é um dano em ricochete. Beleza. Aí, agora sim, a gente passa para uma outra espécie de dano, que é o chamado dano estético. O que é um dano estético? Dano estético é aquele experimentado pela pessoa presente quando ela sofre feridas, cicatrizes ou corte na sua pele, lesão ou perda de órgãos, amputações, entre outras anomalias que atingem a dignidade da pessoa. É tratado pela doutrina e pela jurisprudência como um dano diferente do dano moral. Beleza? Então, o dano estético é um dano diferente. Ele pode ser, inclusive, cumulado no mesmo pedido, é o que diz a súmula 387, está aí na tela de vocês, ó. É lícita a acumulação de indenização por dano estético e dano moral. Então, está aí o STJ afirmando que são coisas distintas, né? Coisas distintas. Agora, atenção, o dano estético, ele tem que ser um dano que possui efeitos permanentes, viu? Deve se manifestar de forma duradoura. Não pode ser algo que rapidamente suma, né? Um ferimento, por exemplo, que rapidamente suma, não é um dano estético. Então, ele tem que ter efeito permanente. Tá bom? Efeito permanente. A gente não pode entrar nessa discussão de belo, de ficou mais feio, ficou mais bonito. Isso aí é relativo. Então, o que basta é que haja uma transformação na parte estética da pessoa, não desejada por ela. Isso aí é a fonte do dano estético. Beleza? Professor, Diga. então a dúvida, por exemplo, duas pessoas brigaram, teve uma lesão corporal leve. Quer dizer, leve porque assim, eu acho esse termo muito relativo, porque eu já vi, eu sou estagiário na primeira vara do GCRIM. Então já vi chegar muita gente lá que tipo estava no hospital, não pôde dar depoimento, mas é lesão corporal leve porque não teve dano permanente. Só que aí ela teve uma cicatriz e tudo mais, então ela pode usar até a própria decisão quer dizer, você tem a conversão para acordo civil, mas se caso não chegue a um acordo dos dois dessa forma civil e a pessoa ganhe, ela pode usar essa sentença favorável também para poder... Pode. Para mover a chamada ação civil ex deli. Ação civil ex deli. Ela usa o título, a sentença criminal, como um título executivo, título judicial. Ela pode pedir sim, com certeza. Beleza? Ela está autorizada sim. Mas realmente é curioso, né? Esses critérios aí de dano leve, né? A lesão corporal leve, Lesão eu fico corporal com medo. leve.
eu acho que a grave, se algum dia eu ver, vai ser alguém morrendo, levando tiro, ficando paraplégico. E Que a tem, leve e tem gravíssima também, né? a Não é, gravíssima eu acho que é perto do homicídio já. não é minha área, não, mas eu sei que tem também gravíssima, grave, leve, grave. Mas, pois é. E voltando aqui, o dano estético. Dano estético é uma alteração morfológica da pessoa, né? Vai ter como um parâmetro aí, às vezes vai ter que pedir uma perícia, né? Uma opinião de um médico para avaliar, né? Para quantificar esse dano estético. Beleza? O que vai ser levado em consideração é o grau de culpa das partes, a avaliação do dano em si, né? A posição cultural e socioeconômica das partes, a reincidência do ofensor, a punição como exemplaridade, veja aí o caráter punitivo, né? Caráter pedagógico, e, se cabível, a independência do valor arbitrado a título de dano moral. Beleza? Então, tá aí. Outro tipo de dano, dano moral coletivo. Olha só, uma novidade mais recente. Isso aí talvez seja dos mais recentes, né? Dano moral coletivo. Dano moral coletivo pode ser denominado como aquele que atinge, ao mesmo tempo, vários direitos da personalidade, pessoas determinadas ou determináveis. Então, dano moral coletivo é aquela situação que atingiu um grupo de pessoas. Por exemplo, o vazamento de óleo que houve aí recentemente, né, em 2019, aqui no litoral do Nordeste. Será que a colônia de pescadores, sei lá, X, de Itapuã, ou de outro local, poderia pleitear dano moral coletivo em face desse sinistro ambiental por ter ficado, enfim, 2 meses sem poder trabalhar, sem pescar? Sim, em tese, sim. Então, dano moral coletivo é aquele que, na verdade, atinge a extrapatrimonialidade de um grupo de pessoas. Atinge direito da personalidade de um grupo de pessoas determinado ou determinadas. Beleza? Então, o direito de dano moral coletivo, ele surge recentemente, porque foi recentemente que os ordenamentos eles abraçaram as chamadas tutelas coletivas, né? As ações coletivas, que defendem os direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos. Então, nessa senda aí surgiu o dano moral coletivo. Inclusive, eu trabalho no MPF, né, como assessor jurídico, e normalmente, quando há a judicialização de um dano ambiental, normalmente, quando atinge uma pluralidade de pessoas, né, um grupo, é pedido também a aplicação do dano moral coletivo. Porque toda uma coletividade foi afetada em aspectos existenciais com aquele dano. Beleza? Então, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, os valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico. Beleza? Não envolve apenas dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade. Agora, é um tema controvertido ainda, viu? É um tema controvertido, não é não é algo pacífico. Agora, é possível pedir? Sem sombra de dúvida. E como é que a gente fundamenta, professor, esse pedido de dano moral coletivo? Ó, vai se valer do artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. Lembrem-se que o CDC é um diploma que trata das relações de consumo, mas ele é o diploma legislativo muito importante em relação às demandas coletivas, porque ele tem um arcabouço geral das demandas coletivas. Ele traz a definição, né, de direitos coletivos, individuais, homogêneos e difusos. Então, sob o ponto de vista de demandas coletivas, o CDC
ele se presta não apenas às relações de consumo, mas, por exemplo, em demandas ambientais, algumas regras do CDC são utilizadas, são absolvidas. Por quê? Porque o CDC ele foi, inclusive, o primeiro diploma nosso que tratou assim de modo sistemático, de modo claro, das demandas coletivas, né? Lá em 1990, quando foi promulgado o CDC. Então, tratou de modo mais aberto, de modo mais amplo. Beleza? Agora, o tema dos danos morais coletivos é bastante controvertido, como eu havia falado para vocês, com julgados no STJ não admitindo, inclusive de relatoria do nosso atual ministro do STF, Luiz Fux, presidente. Né? Na época aí ele era ministro do STJ, não reconhecendo dano moral coletivo. Já outros julgados, a gente percebe, muitos reconhecendo a possibilidade de dano moral coletivo. E o caso emblemático foi o caso das chamadas pílulas de farinha. A Schering do Brasil, né, uma fabricante de remédios, fabricava um anticoncepcional microvilar, só que um lote grande de pílulas da microvilar foi comercializada sem o princípio ativo, ou seja, era placebo, não funcionava. E aí muitas mulheres engravidaram por conta dessas pílulas de farinha, como ficou reconhecido. E aí o STJ, com um caso relatado pela ministra Nancy Andrighi, reconheceu e condenou em uma indenização milionária a empresa Schering do Brasil a indenizar por dano moral coletivo, por ter colocado em circulação uma pílula sem princípio ativo. Beleza? Então, o tema é controvertido, mas a tendência é de aceitação do dano moral coletivo. Tá aí. Eu trago o informativo 418, que vale a pena depois vocês fazerem a leitura, né? E nesse informativo, a primeira turma de direito privado tem uma tendência a dizer que não cabe dano moral coletivo, ao passo que a segunda turma tem a tendência a dizer que sim, que cabe. Então, você, dependendo da parte que você for, você vai rezar para cair na segunda turma ou na segunda turma, na primeira ou na segunda turma do STJ, né? Se você for a vítima, reze para cair, ou fizer parte da vítima, né? Dentre as vítimas, reze para cair na segunda turma. Se você for o causador do dano, reze para cair na primeira, que há uma tendência de não reconhecer. Beleza? Terceira e quarta turma também tendem a reconhecer. Ok. Ô, professor, mas aí nesse caso, se for vice-versa, se for na primeira ou na segunda turma, independente disso, se a pessoa interessada ela quiser pedir, tentar para mudar para outra turma, é possível ou não? Não, não pode. Não pode porque isso violaria o chamado princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é aquele que visa garantir imparcialidade, né? Quando o princípio do juiz natural ele é quebrado, há um problema, uma contaminação no julgamento, uma presunção de que o julgamento não foi feito por um juiz imparcial. E o que é que garante o princípio do juiz natural, a imparcialidade do magistrado? Justamente o fato da demanda ser sempre sorteada. Você não pode escolher o juiz, né? Nem a turma, a não ser que seja uma comarca com vara única. Aí só tem um juiz, é ele que vai julgar. Mas se houver mais de um juiz na comarca, sempre o processo tem que ser distribuído, uma ordem cronológica, né? De acordo com um sorteio, né? Tiver 10 varas sei lá, cíveis, aí chega um processo, vai para a vara, vai a primeira, depois segunda, terceira, e aí vai repetindo. Isso é para tentar garantir alguma imparcialidade no julgamento, né? O sorteio. É por isso, inclusive, ofensa ao princípio do juiz natural, que Sérgio Moro foi considerado parcial e foi declarado nulo aí os processos de Lula, justamente porque
E algo que eu sempre achei muito estranho, eu sempre disse em sala de aula, independentemente de achar que Lula é culpado ou inocente, sempre eu achei muito estranho um juiz universal de Curitiba, uma vara de Curitiba, a 13ª vara de Curitiba, ficar julgando tudo da Petrobras. Não é estranho isso? É muito estranho. Nunca estudei uma regra de competência que habilitasse isso, né? Porque quem na época, eu me lembro que eu conversava na época com uns colegas meus que eram, sei lá, anti-Lula, e eles tentavam justificar com regras de conexão. Mas que conexão é essa? Uma conexão louca. Tudo da maior empresa do Brasil vai para um juiz? Não, É ó. na época, professor, fizeram uma conexão por causa de um julgado que teve lá Pois é um nessa absurdo. 13ª vara. É um Aí, absurdo. tipo, uma coisa que é competência da União, É. ou seja, Porque era para ser julgado tudo em Brasília, não lá. eles não faziam nenhum sorteio, né? Lá em Curitiba. Beleza, a gente acha que é Curitiba, porque a Lava Jato, o Lava Jato, de onde surgiu o negócio, ficava em Curitiba, né? Pô, tudo bem, vamos fazer um sorteio aqui então, nas varas de Curitiba, que só tem a 13ª. Estava em Brasília, Porque o do que Lava Jato. acontece aí, meus amigos? Acontece que o juiz, se ele não era parcial, ele vai passar a ser. Qualquer Ele um vai de se nós empolgar com aqui, a história. qualquer um de nós aqui, se você começa a julgar só uma situação, só um sujeito, só um sujeito, você acaba querendo virar justiceiro. Qualquer pessoa é assim. Não é uma coisa pior, ruim de A, B ou C, não, entendeu? Ou se alguém se especializa não em um fato, mas em um sujeito, você acaba se contaminando, você acaba se tornando parcial, não tem como. Não tem como. Só dando um exemplo, né? Eu trabalho no Ministério Público, é um ofício de meio ambiente. E aí tem algumas assim grandes construtoras aqui, né, da Bahia, de Salvador, que quando chega alguma coisa dessa grande construtora, eu já fico assim, pô, esse cara tá errado. Você já fica, né? Você já pré-julga, porque se você acaba, né? Agora, a posição ali nossa não é de magistrado, não é, é diferente. Mas mesmo assim, Professor, mesmo tem um áudio aí que eu gravou. Acho que já desativei. Mesmo assim, tem que haver uma regra de competência, tem que haver uma delimitação, um sorteio, para tentar haver uma imparcialidade. Porque a gente sabe que isso é um mito, né? O mito da imparcialidade. Ninguém é imparcial, todo mundo é parcial. Que você não pode extrapolar um limite da sua. Todo mundo tem suas convicções, né? Sua educação familiar, de repente sua religião, você tem suas tendências. Mas o fato é que essas regras existem para tentar, essas regras de competência existem para tentar preservar o princípio do juiz natural. E o que é o princípio do juiz natural? É o princípio que diz que você tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial. Um juiz diferente do acusador, um estado juiz diferente do estado acusador e imparcial. Esse aqui é, assim, por alto, o princípio do juiz natural, um dos princípios mais importantes do direito processual. Beleza? Então tá aí. Danos sociais, outra espécie de dano também mencionado pela doutrina, né? Danos sociais são danos difusos, envolvendo direitos de vítimas indeterminadas ou indetermináveis, representando lesões à sociedade, tanto por rebaixamento do seu patrimônio moral, como por diminuição da sua qualidade de vida. O que se percebe é que esses danos podem gerar repercussões materiais ou morais, diferenciando-se, neste ponto, dos danos morais coletivos ou extrapatrimoniais. Então, segundo o professor Antônio Junqueira de Azevedo, os danos sociais são aqueles que causam um rebaixamento do nível de vida da coletividade, que diminuem, portanto, o nível social de tranquilidade. Esse dano social, meus amigos, que é mencionado, na verdade, ele acaba sendo um pouco assim,
confundido com o dano moral coletivo. Mas, tentando esclarecer o que essa construção doutrinária pretende, é no sentido de que há uma espécie, no dano social, os sujeitos eles são indeterminados, é toda a coletividade que acaba sentindo um nível de rebaixamento da sua dignidade, né? da sua vida, da qualidade de vida por um acontecimento ilícito. Então, por exemplo, corrupção na Petrobras que faz com que o brasileiro tenha uma sensação de que no Brasil não tem jeito, ou todo governo é corrupto. Então, há, em tese, aí a possibilidade de um dano social, aquele que causa uma sensação de rebaixamento do nível de vida de uma coletividade. Beleza? Agora, no frigir dos ovos, os magistrados, eles não vão condenar em uma mesma situação dano moral coletivo e dano social. Eles vão condenar por vamos dizer assim, por uma atitude que causou um dano a um número grande de pessoas, mas eles vão escolher uma das duas formas para aplicar na sentença dele aí esse dano a um número indeterminado de pessoas. Beleza? Então, de um modo geral, o dano social ele está vinculado a um número indeterminado de pessoas. O dano moral coletivo ele está mais associado a um número determinável de pessoas, né? Que a gente consegue ter uma ideia, assim, ó, um grupo de pescadores que sofreu com a poluição da orla aí do Nordeste, dano moral coletivo. Mas a sociedade brasileira, enfim, ou deixa eu ver um exemplo assim, a Lava Jato é um bom exemplo, que, né, modificou um pouco a percepção, né, para o bem e para o mal, né, da sociedade. Então é possível, em tese, que fosse pedido um dano social em relação àquelas pessoas que causaram aqueles crimes, né, que foram autores daqueles crimes investigados na Lava Jato. Alguém levantou a mão aí, Márcio? Ô, professor, boa noite. Diga, Márcio, boa noite. O desastre de Brumadinho poderia ser qualificado como dano social? Poderia. Bom exemplo. Bom exemplo, porque ali é um dano que vai além, né, daquela coletividade ali que teve a lama invadindo as casas. Ali polui um rio, o Rio Doce vai parar lá no mar, né, a foz lá no Espírito Santo. Então, né, ao longo do curso do rio, quanta gente aí não se prejudicou, né? A repercussão negativa disso, de um modo geral. Então, sim, é mais até adequada essa caracterização aí do dano social. O que chamou minha atenção foi quando o senhor mencionou a questão da baixa qualidade de vida. E isso aconteceu, né? Exatamente. Especialmente para os empregados também. Para os empregados também, exatamente. Agora, sim, se fosse uma indenização pleiteada pelo grupo de empregados, se enquadraria melhor como dano moral coletivo. Mas, assim, o Ministério Público, em nome da sociedade, pedindo a indenização para essa Marco, né? A Vale lá, Vale. Dano social. Então, o Ministério Público poderia pedir isso aí, em relação a esses terríveis desastres, né? Anunciados, né? Diga-se de passagem. Tipo de desastre que todo mundo sabia que ia acontecer e ninguém tinha coragem nenhum juiz tinha coragem de parar aquele tipo de produção ou ajustar, né? Exigir que fosse tomados os cuidados necessários. Por fim, meus amigos, danos por perda de uma chance, uma outra espécie de novos danos, dano por perda de uma chance. Quando é que acontece o dano por perda de uma chance? Quando uma pessoa se vê frustrada de uma expectativa, né? Uma oportunidade futura, que dentro da lógica do razoável ocorreria se as coisas seguissem seu curso normal.
Beleza? O dano por perda de uma chance, a chance tem que ser séria e real para você pedir o dano por perda de uma chance. Então, por exemplo, se você está fazendo um concurso para magistratura federal, um concurso que é difícil, e aí você não conseguiu fazer a prova objetiva, né, primeira etapa do concurso, porque a transportadora, a empresa aérea que você comprou a passagem, atrasou o voo, você não conseguiu chegar na hora. Você pode dizer, pode alegar em juízo, olha, eu quero ser indenizado por perda de uma chance que eu ia virar magistrado. Eu ia passar no concurso de juiz federal e não consegui fazer a primeira etapa, mas eu tenho certeza que eu ia passar. Pode pedir? Não pode, né? Porque tem que ser uma chance séria, uma chance real de algo que você tinha chance mesmo de lograr, tinha chance mesmo de conquistar. Então, é uma modalidade nova. O dano por perda de uma chance, o caso emblemático é o caso daquele programa de Silvio Santos, né? Foi o Jogo do Milhão. Show do Milhão, exatamente. Show do Milhão. Milhão. Peguei essa matéria pela primeira vez. Pronto, foi isso mesmo. Show do Milhão, tinha uma mulher, se não me engano, que ela chegou na última pergunta. Eram 4 alternativas, uma coisa assim. E 4. qual era a opção correta em relação a algum não sei, percentual, uma população indígena, alguma coisa assim, na Constituição. E aí, eu não me lembro se ela não respondeu ou se ela respondeu errado. O fato é que, dentre as respostas, não tinha nenhuma correta. E ela soube disso depois. Foi saber depois. Aí ajuizou uma demanda com base na perda de uma chance. Que ela tinha uma chance razoável. Se tinham 4 opções, essa pessoa tinha 25% de chance de ganhar, né? Não é uma chance razoável, não é uma chance real, séria. E aí ela... Deixa eu ver se eu tenho esse caso aqui narrado aqui na apostila. Aqui, o caso do Show do Milhão. É o principal caso usado como exemplo em concursos públicos. Está aí, ó. Aí foi uma baiana, né? A mulher, se o resto é aqui da Bahia, foi uma baiana. Uma mulher, ao chegar na última pergunta, que valia 1 milhão, resolveu não responder. E aí ela ficou com 500 mil, né? Isso, pronto, lembrei. Se você não responde, você fica com 500 mil, você tem essa possibilidade. Não vou arriscar ganhar 1 milhão, mas levo 500 mil. A pergunta era saber o percentual que há na Constituição para a reserva de área indígena. As alternativas traziam alguns percentuais, mas, na verdade, não há este percentual. Então, depois de resolver não responder, a candidata descobriu que não há este percentual e processou o SBT por perda de uma chance. E aí ela levou... Por que ela levou 1.250? Porque, na verdade, ela pediu 500 mil, que era o restante, mas só que se constatou que ela tem uma chance em 4. E uma chance em 4, cada 1/4 de 500 mil é equivalente a 125. Exatamente, exatamente. A perda de uma chance, né, a teoria invocada por ela, levou a uma proporcionalidade à condenação. A chance que ela tinha ali era de 1/4. Então, 1/4 de 500 mil é 125 mil. Beleza? Então, a perda de uma chance aqui. Outro exemplo de perda de uma chance, meus amigos, é quando um advogado constituído, por exemplo, perde um prazo recursal. Né? Advogado que perde prazo, ele pode ser condenado. Pode ser condenado. Agora, vai ter que provar, o prejudicado vai ter que provar que havia uma chance séria de que, com aquele recurso, o destino da ação seria modificado, né? Que aquele recurso, porque se é um recurso que seria meramente protelatório, um recurso para enrolar, para adiar o cumprimento da obrigação. E aí o advogado perde o prazo para entrar com um recurso meramente protelatório, aí não há por que indenizar, não faz sentido indenizar por perda de uma chance, porque, na verdade, não havia chance de êxito real. Beleza? Então,
tem que analisar se há uma chance real de êxito. E qual é essa chance de êxito que havia. Beleza? Então, ó, também pode ser usado perda de uma chance para responsabilidade civil ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente que venha a falecer em razão da doença. Beleza? Então, o médico tratou de forma inadequada a pessoa e ela veio a falecer. Pode haver indenização aí por perda de uma chance? Sim. Também pode caber indenização por perda de uma chance. Beleza? O pessoal que está tomando cloroquina, né? Esse negócio da Prevent Senior, eu não estou nem acompanhando porque eu não estou com tempo, mas disse que está fervendo. Tô assistindo a do Velho da Havana. Tá melhor do que Parece série uma da comédia. Netflix, né? Ele chegou e declarou assim: hoje teremos a melhor CPI de todos os tempos. Eu falei, o quê? Show do milhão? É propaganda? É programa de TV? Que onda, não é? Engraçado. E ele ainda foi fantasiado de Louro José, né? Ele tem uns personagens. O Brasil realmente, né? Tem umas coisas assim que. Ai, ai. O Brasil criou a pessoa que tem vergonha de ser patriota e ser confundida com idiota. Meus amigos, então é isso aí, viu? Perda de uma chance. O STJ vem recentemente, vem cada vez mais admitindo essa categoria. E eu, finalizando a aula, eu gostaria que vocês dessem uma leitura. Vocês já estão maduros para fazer essa leitura. Os artigos 944 a 954 do Código Civil. Deixa eu ver aqui, eu mandei uma mensagem para Técio aqui, ele me mandou. Ele disse, preferi não aplicar prova nesse período online. Apliquei uma vez e fiquei com a sensação de que não foi legal. Eu passei 2 trabalhos, um vídeo e um trabalho escrito. Aí ele mandou o arquivo aqui. Como é que seria esses 2 trabalhos? Concordo com esse professor. Amei. Também concordo. Aí, professor, apoio aí da galera, é isso aí. Muito bom mesmo. Muito boa ideia. Então, Muito bom. Eu acho que vai ser isso aí, 2 trabalhos, né? Vou avaliar. Amei, professor. Vou avaliar qual foi a proposta dele, e aí deixa eu ver se eu consigo ler aqui rápido para dizer para Qual foi o professor para parabenizar? Técio. Técio? Aham. Vou chegar no PV dele e vou dizer parabéns, professor, você influenciou aqui, então muito obrigado. Aqui, Conquanto que seja individual, apoio. Deixa eu ver como é. Não, tem que ser individual mesmo, porque a prova seria, né, individual. Então, avaliação da primeira unidade. Olha como seria, talvez a gente possa ir nessa linha aqui. A avaliação da primeira unidade tem peso 4, né? Consistirá na produção de um vídeo, curta duração, né? De duração entre 15 a 30 minutos, né? 15 mínimo, 30 máximo. É em grupo, né? Esse trabalho. Mas eu não queria negócio de grupo, não. Esse trabalho ele fez no final da segunda unidade, professor Técio. Foi? Ou então, professor, alguns professores também estão adotando o seguinte: dá a oportunidade para o aluno escolher se ele quer fazer em grupo ou se ele quer fazer em individual. Eu acho que fica a critério, porque assim, é realmente chato você trabalhar com pessoas que não têm o mesmo objetivo e foco que você. Mas se você encontrar pessoas que colhem justamente com o seu propósito, eu não vejo problema nesse sentido, entendeu? Mas fica a critério como uma sugestão. É isso mesmo. Ele fez aqui, de um modo geral, foi um vídeo com uma avaliação da primeira unidade, né, com peso 4, e uma pesquisa, né? Aí um artigo, um texto, com uma avaliação da segunda unidade. Oi. O professor Fabiano Pimentel, ele trabalha com questionário, e na segunda unidade ele trabalha com artigo.
É a mesma coisa aqui, um artigo, né? Na segunda unidade é um artigo. E aí eu vou fazer isso. Eu vou definir uns temas, né? Definir temas para que vocês possam escolher entre os temas para fazer isso, então. Uma proposta de um artigo e o outro trabalho. Eu acho esse negócio do vídeo interessante porque a gente, hoje em dia, está muito nessa coisa, né? Do vídeo, de tendo que trabalhar com a internet. Eu acho que mesmo que quando normalizar tudo, a gente vai ainda ficar um pouco no ambiente, né? Virtual e tal. Então, é interessante essa ideia do vídeo. Eu acho que lá na faculdade não, viu, professor? Quando volta, volta tudo. Não, eu sei, mas eu estou falando assim, na vida de todo mundo, na sua vida pessoal, de um modo geral, Tá. em suas atividades, eu acho que a gente vai ter uma inserção né, de atividades de vídeo, de gravar um vídeo sobre um tema. Então, eu acho que é uma coisa interessante também. É uma atividade que desenvolve. Ô, professor, e na verdade, assim, só para Inclusive, fortalecer... já treina. Deixa eu concluir, colega, depois você conclui, então vice-versa, mas enfim, já que você desligou, tudo bem. Eu acho, inclusive, esses métodos interessantes, porque, na verdade, como eu já até falei em uma das aulas, acho que o senhor estava presente, eu acho que a gente tem que formar um jurista, tipo, não só aquele aluno que ele sabe fazer prova, mas eu acho que ele é aquele aluno que ele tem um tripé, pesquisa, extensão e também saber fazer prova, porque a gente aí, uma hora ou outra, vai ter que fazer. Então, assim, eu acho que é preocupante, na verdade, fica o meu sentimento, né, de eu ver futuro jurista em universidade federal, né, se recuando, se recusando de fato, de querer sair e pensar fora da caixa, pensar criticamente, acho que é aí o ideal, principalmente que somos juristas. Eu acho que a gente não pode ficar sempre naquela do feijão com arroz e só prova, sabe? Então, por isso que eu sou o defensor dessas metodologias, né? Eu acho que, inclusive, ela está mais ligada com a nova forma do ensino em pleno século XXI. Pronto, então a gente está definido que a gente vai fazer duas atividades, dois trabalhos que não são provas, e eu vou só definir os contornos disso, qual vai ser a primeira e a segunda, mas deve ser nessa linha aí. A primeira um vídeo curto e a segunda um artigo sobre alguns temas que eu vou trazer. Perfeito. E aí, inclusive, o senhor pode implementar, logo aqui já deixando a ideia, para implementar na outra matéria de contratos. Fica aí já a sugestão. Provavelmente vai ser vai ser igual, vão ser nas três, porque é o mesmo problema, né? A gente Exatamente. começou atrasado, a gente está fazendo online, é a mesma situação, só ver... essa matéria é a matéria mais rica dessas três que eu peguei aqui, que tem mais coisa interessante, mais temas pulsantes. Direitos reais mesmo é algo que já fica mais engessado um pouco. Os temas são menores. Contrato tem mais, mas é isso. Galera, eu vou pensar isso aí, e aí semana que vem eu já trago uma ideia para a gente poder marcar uma data, né? Uma data para vocês trazerem a primeira avaliação, o primeiro trabalho e o segundo, que tem que ser até dezembro, né? É dezembro, né? Professor, Oi. Só uma pergunta, todos que estão online sabem que tem grupo do WhatsApp da matéria, né? perfeito. Pronto. Professor, Então, você já pode até botar isso no grupo, viu? Se, por favor, que a gente definiu que não vai ser avaliação, prova, mas ela vai ser feita com dois trabalhos. Um primeiro trabalho é a elaboração de um vídeo e o segundo um artigo, mas a gente vai delimitar ainda os temas e tal, e aí eu trago para vocês, e a data também. A data provavelmente vai ser algo assim para segunda quinzena de outubro, né? Final de outubro, a primeira atividade, e a segunda lá para o final do semestre, em início de dezembro, mais ou menos. Professor, já foi sensacional, porque as provas são na primeira quinzena. De outubro? Quem tem prova, as outras matérias começaram na época regular. Quem marcou prova está marcando tudo para a primeira quinzena. Só o fato do seu trabalho estar para a segunda quinzena vai estar maravilhoso.
Pronto, beleza. Então, massa. Professor, Diga. esse trabalho em vídeo será individual ou em grupo? Eu vou ver, mas ele pode ser feito em grupo também. Eu só não gosto de grupo, assim, sabe, com muita gente. Que grupo com muita gente é uma mentira. Tem dois que fazem, no máximo 3, e os outros só emprestam o CPF para dizer que fez. Então, Exatamente, professor. E até mesmo quando é grupos menores, né, se for um grupo que não quer nada com a vida, vai acontecer isso da mesma forma. Então, deixar isso em aberto, né, da galera escolher quem realmente quer colar. Eu acho que vamos fazer assim, vamos fazer ele possível de ser feito individual ou em dupla. Eu acho que tá bom assim. Dupla, Pronto. Se já tem alguém, já faz uma inter-relação. E se a pessoa não conhecer ninguém ou tiver algum problema, faz sozinho. Mas é bom. Pronto, dupla tá bom, porque também não vira... Prontinho. Pronto. Tranquilo, professor. Obrigadão, inclusive. Reitero isso aqui. Aí. Tranquilo. Não, pode Valeu, ficar professor. de boa que a ideia desse semestre não minhas provas são duras, eu tenho esse defeito, eu faço prova difícil, mas esse semestre, como vem sendo esse semestre da pandemia, né? É uma situação diferente, é uma coisa que não é para ficar nessa coisa enfim, muito mais tolerante em relação a essas avaliações. Valeu aí, galera. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, professor. Boa noite a todos. Valeu. Até a aula que vem. Até mais. Tchau.